novamente com vocês para conversarmos um pouco, né, sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e que, como hoje o tema é resiliência, a doutrina espírita é uma ferramenta que a gente pode aprender a desenvolver em nós durante as nossas experiências na vida, para que a gente consiga alcançar os objetivos que temos, objetivos de espíritos que somos no mundo, né? Que é a evolução. E nada melhor do que entendermos um pouco melhor do que se trata, de fato, a resiliência e essa relação que ela tem com a doutrina espírita e com alguns outros conhecimentos que alguns filósofos já trouxeram antes e outros, né, que vão reforçando a ideia de que é preciso que haja uma flexibilização de nossa parte para que possamos aguentar o tranco, né? Muitas vezes a gente passa por desafios realmente graves e precisamos nos adaptar de alguma maneira. E essa é uma ferramenta incrível para conseguirmos atravessar esses momentos. Então, o que é resiliência, né? Ela vem ali, ela tem a sua origem na física, alguns conceitos da engenharia, mas de certa maneira é essa capacidade material, né, que um objeto tem, de que ele recebe uma energia que o deforma, né, sem que ele sofra de modo permanente aquela ação. Então, ele é flexível nesse sentido. Ele volta à origem, ele tem a capacidade de se recuperar. Como o pneu, por exemplo, que é a borracha, né, que sofre todas aquelas pressões da terra, né, do ambiente em que ele está, a pressão do próprio peso do carro, e acaba sempre voltando à origem ali, dura ali um período de tempo bem grande. A mola, né, que a gente faz pressão e ela sempre volta, né, alguns tipos de árvores, né, que a gente vai ver a seguir. Então, na física seria esse conceito. Dentro da psicologia, e aqui a gente já está entrando um pouco dentro da psicologia espírita, que a Joana de Ângeles traz, esse conceito ele vai um pouquinho mais além já, como se fosse uma resistência a esse choque, a essa pressão, a essa adversidade. Então já vamos entrando nessa flexibilidade, né? Nessa capacidade que nós seres humanos temos de nos adaptarmos a essas adversidades, quando elas nos chegam. E quando não temos essa capacidade, nós temos o potencial de desenvolver. Então não estamos em déficit de algo, nós estamos sempre em potencial de desenvolvimento dessa ferramenta, dessa flexibilidade, dessa capacidade de adaptar e resistir a alguma coisa que seja adversa àquilo que a gente está propondo. Então essa flexibilidade, né, então a gente faz essa analogia, né, um exemplo, né, os bambus, algumas árvores que têm essa capacidade de resistir à força do vento, às tempestades, porque são flexíveis, ou seja, não quebram, né? Então sofrem tudo que sofrem, mas não quebram, elas voltam, recuperam-se, né? Mantêm-se íntegras novamente. E isso vai fazer com que elas adquiram uma força muito maior, uma capacidade muito mais sólida de atravessar essas tempestades, esses desafios. O que acontece conosco cada vez que nós enfrentamos uma dificuldade, um desafio, né? Ficamos mais fortes, entendemos o que aconteceu e na próxima já temos uma saída, mais uma possibilidade e assim por diante. Interessante é que se a gente fala só de resistência, não seria tão interessante, porque o objeto pode ser até resistente por si só, mas em algum momento ele vai ser e sofrer uma adversidade, uma pressão tão grande que ele vai poder quebrar, né? Então a gente alia a esse conceito de resiliência essas duas
habilidades que são a flexibilidade e a resistência para se adaptar ao ambiente. Dessa maneira nós vamos ter mais sucesso. Então, desde muito tempo, né, a psicologia ela vai estudar, né, como nós, seres humanos, nos desenvolvemos. Como é que a gente lida com essas circunstâncias, com esses desafios? Qual é o nosso lugar na vida, né? No tempo, na história que a gente vive, que a gente passa aqui no mundo. E nem estou entrando ainda nesse aspecto das múltiplas existências que nós entendemos pela doutrina espírita. Mas veja, a própria psicologia antes, ela estava voltada para as doenças, para as patologias, né? Essas fragilidades humanas que todos possuímos. Mas hoje, esse conceito, ele se transformou, ele mudou. A ciência psicológica hoje, ela está estudando e ela está preocupada com as nossas potencialidades, com as habilidades que nós temos de compreender, de adaptar, de criar, de co-criar em meio à situação que a gente vive. Ou seja, a própria psicologia já está vendo o potencial humano, né, de crescer diante das adversidades. E hoje nós buscamos para a nossa saúde mental toda essa compreensão. Quando nós entendemos quem realmente nós somos, nós conseguimos um controle muito mais eficaz na nossa vida. E esse é o caminho, né, que é proposto aqui pela psicologia. Então, a resiliência é essa capacidade de recuperar-se, de fazer frente de lidar positivamente com a adversidade. O que não significa dizer que vai ser algo bem fácil, bem tranquilo e que todos vamos sair rindo de todas as situações difíceis, né? Mas é muito importante entendermos isso, porque quando surge algo muito difícil nas nossas vidas e cada um tem um nível evolutivo, é importante a gente compreender o fazer a frente porque nós não aprendemos a lidar com o fracasso, com as frustrações, com as contrariedades. Muitos de nós temos dificuldades para isso. Mas essa atitude interna de enfrentar, de olhar de fazer uma frente, ou seja, eu me coloco diante dessa situação e não fujo dela. Eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter êxito, se eu vou realmente atravessar isso de modo a superar como eu gostaria. Mas eu me coloco à disposição da vida naquela situação, olhando para aquela circunstância, me dispondo às possibilidades que vão aparecer. Quando eu faço esse movimento de enfrentar, de enfrentamento, de fazer essa frente, o universo ele também já se movimenta junto comigo, ou seja, eu recebo ajuda daqui e dali, e aparece um amigo, e aparece alguma coisa que vai me dar alguma coisa que eu vou me comportar de outro jeito, ou que eu vou conseguir tomar alguma outra decisão, enfim. Nós nunca estamos sozinhos e desamparados. Então, já entrando dentro de uma analogia espírita, é o que nós aprendemos. Quando nós nos movimentamos, a vida se movimenta junto e nós somos o tempo todo bem amparados quando nos dispomos a isso, né? Então, olha, esse fazer à frente, ele também está dizendo essa disposição interna de conexão com a nossa fé, com essa fé raciocinada que nós aprendemos e que nos sustenta, né, nesses momentos. Então, veja, já estamos entrando aqui em vários elementos que vão nos auxiliar a conquistar essa resiliência, né? E a Joana de Ângeles, né, ela faz esse conceito, que a resiliência ela é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Nós conseguimos enfrentar esse desespero, se ele surgir, né? Encontrar uma saída em busca dessa superação.
em busca dessa compreensão do que é a vida, do lugar que nós estamos naquele momento, naquela circunstância pela qual nós estamos passando. E isso, de certa maneira, nos conforta, nos auxilia nesse, como a gente fala, né? Levanta a cabeça e segue, né? Vamos lá, te ajudo aqui, vamos levantar. É essa capacidade. Então, quando nós conseguimos essa compreensão, nós vamos adquirindo essa lucidez de consciência que vai nos equipando, né? Com a paciência, com a tolerância, com a esperança, com a resiliência e por aí vai, com a resignação, né? Mas também com a ação, que é o que nós precisamos fazer, né? E aqui, acredito que todos nós já entendemos, né, um pouco sobre esses conceitos que a doutrina espírita nos coloca, né? Somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos conquistando essa perfeição através das múltiplas existências aqui, no mundo material. Provas, desafios nós encontramos, né? Fazemos escolhas, tendemos a buscar, teoricamente, a perfeição, né? Moral, equilibrada com o nosso intelecto, né? Às vezes um mais, outro menos, mas o objetivo sempre é que eles estejam equilibrados. E para isso tudo nós temos a liberdade de escolher. Então, o caminho que nós queremos, nós podemos escolher, tá? Qual que nós vamos seguir. Estava sendo anunciado lá na costa norte-americana um furacão muito poderoso, né? E à medida que essa tempestade se aproximava, havia um jovem menino de 8 anos e a sua mãe, que estavam lá, claro, guardados dentro da sua casa em um local mais seguro, mas o Blair, de 8 anos, né, começou a chorar, porque a tempestade começou a ficar mais forte. E a mãe dele tentou acalmá-lo, dizendo: é melhor ficar calmo, filho. Afinal de contas, não podemos fazer nada a respeito do furacão. E o Blair, de 8 anos, respondeu para a mãe o seguinte: eu sei, mamãe, que não podemos fazer nada a respeito dele, mas não haverá alguma coisa que poderíamos fazer a nosso respeito? Essa é uma pergunta muito interessante, porque geralmente nós queremos mudar tudo o que nos acontece e queremos ter o controle das coisas, mas de fato não temos o controle de nada, mas temos o controle de nós mesmos. Então, existem várias situações que cada um aqui poderia enumerar, né, que nos acometem durante a nossa vida e que ficamos às vezes sem chão, ficamos muito nervosos e desesperados como esses dois naquela tempestade. O que podemos fazer diante de tudo isso, né? O que podemos fazer a nosso respeito nessas situações que nós não controlamos, que às vezes chegam até nós? Por quê? Porque existe uma lei divina que atua na vida, né? A lei de causa e efeito. Então, estamos sujeitos a ela, que já vivemos outras vezes. E hoje, quando ela chega, né, como é que nós vamos nos livrar desses ataques, dessas crises, dessas tempestades horríveis que surgem nas nossas vidas, né? A fé é um desses instrumentos que nós já citamos, né, que vai nos auxiliar nesse entendimento, né, de que Deus não nos castiga, não nos pune, né, não vai condenar a nenhum de nós. Bem pelo contrário, olha o que ele faz, ele nos oportuniza várias vidas, várias oportunidades de resgatarmos tudo que necessitamos, né? E reencontrarmos e auxiliarmos e sermos auxiliados e por aí vai. E esse livre-arbítrio, né, faz parte, né, dessa perfeição de Deus, né? Quem é que nunca viu? O que arde cura, o que aperta segura. Ai, o filhinho caiu, machucou o joelho. Ai, não, filho, peraí que eu vou botar o Mertiolate. Mas hoje não dói mais, mas não. Antigamente a gente botava, ah, meu Deus, tá vendo? Ai, a gente soprava para aliviar, né? Mas daqui a pouquinho, ó, sumiu, não tinha mais nada, só ficava aquela manchinha legal, né? Aquela manchinha laranja, que a gente achava o máximo, né? Uma cicatriz, uma coisa. E a gente conseguia.
A gente conseguia passar por isso, né? E hoje está tudo muito à disposição, né? E a gente às vezes fica ainda cobrando de Deus, mas poxa Deus, né? Por que você não fez tudo melhor, né? A gente poderia ser melhor. Já de cara, né? Todo mundo perfeito, tudo bonitinho, assim, organizadinho, tudo sem um fio fora do lugar, não poderia ser assim? Mas Ele fez assim. Tudo sai perfeito das mãos dele, né? Essa perfeição que é o próprio livre-arbítrio que nós temos, faz parte, né, da perfeição. É através dele que a gente vai adquirir essa consciência plena, porque ele sabe disso. Então não é à toa que a gente vem aí, ó, da vida no mundo, nascemos aqui, temos uma família, desafios, oportunidades, provas, e aí geram consequências, às vezes geram sofrimentos, porque escolhemos errado, não escolhemos o amor, a gente escolhe a dor, a gente sofre, mas aprende, e a gente vai assim rolando aos trancos e barrancos. Alguns de nós conseguem aprender pelo amor, então fica um pouco mais leve, e essa justiça sempre presente, essa lei de causa e efeito sempre governando a vida. E nós vamos alcançar fatidicamente a evolução, né? Caminhamos para ela. Porém, essa linha, né, esse projeto linear de vida é importante, porque quando nós conseguimos construir esse sentido para a nossa vida, para a nossa existência, esses desafios nós vamos superar com mais equilíbrio, nós vamos dar conta com mais tranquilidade, né? Com mais segurança. Ele já nos disse, né, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Não é tão fácil assim, né? Atravessar o mundo e viver tudo aquilo. Por isso que às vezes a gente quer fugir antes de vir, né? Não quer encarnar, e alguns meio que vem, ó, agora você vai, venha, meio que a contragosto, e a gente nasce aqui e é isso, né? Essas dificuldades fazem parte da vida, né? Mas elas vão ter uma função na nossa vida, porque nada é sem objetivo na criação de Deus. Então, é para nos fortalecer a fé, né, a razão e esse entendimento de que a dificuldade existe para que a gente possa atravessá-la, né, para que a gente possa buscar essa superação. E isso é possível em todas as circunstâncias. Cada vez mais a tecnologia, a ciência, principalmente na área da saúde mental, né, na área da afetividade, a ciência está alcançando novas ferramentas que são capazes de abstrair do nosso inconsciente tudo aquilo que nós vivemos de forma traumática. E então a gente consegue essa, entre aspas, essa cura, né, esse tratamento, que às vezes é tão banalizado, né? Ah, não preciso de nada, eu já sei tudo e eu quero resolver sozinho as minhas coisas, ou essas discussões entre casais, entre família e tudo mais que nós conhecemos muito bem. Nós não estamos de maneira nenhuma, né, exaltando a dor aqui, enaltecendo ela como o único caminho para a evolução, é um caminho que é obrigatório esse sofrimento, de maneira nenhuma. A doutrina espírita não ensina isso, né? Mas ela nos ajuda a compreender a causa. Ela esclarece que a dor tem uma função, ela tem um papel, ela nos ajuda quando a gente vai a sujeira para fora de casa e a gente às vezes suja o pé, né? Vai lá limpar as coisas, sujei minha mão. Então a dor, ela nos... Opa, tô suja aqui, vou me limpar, não vou ficar suja aqui, né? Então, essa dor tá doendo demais, o que é isso? Vou ver o que está acontecendo, né? Ela nos auxilia, porque ela tem a função de nos transformar de algo, de um ponto A para um ponto B. E a escolha é nossa, se nós vamos utilizar essa dor para algo positivo ou se a gente vai enfiar mais ainda o pé na jaca, como diz. E é isso, nós somos livres, nós temos esse direito de escolher. Mas por que é que nós vamos escolher o caminho que vai gerar sofrimento maior para a nossa vida? Porque nós não escolhemos o caminho que vai nos levar à compreensão, né? Porque aí a superação é mais rápida.
não depende do nosso vizinho, nem do nosso marido, nem da nossa mulher, depende de nós. Apenas é uma decisão interna, né? Então essas pedras, elas vão servir para que a gente aprenda como que a gente vai tirar elas do caminho. Ah, tem uma pedrinha no meu sapato. Você vai lá, tira o sapato, tira a pedrinha. É simples, né? Mas você tem que aprender, né? Tem uma pedrinha ali, o que você vai fazer? Você vai descobrir como é que faz aqui, né? Outro dia eu estava conversando com uma mãe e ela disse, olha, eu pedi para o meu filho tirar o lixo e ele veio com a sacola. Mãe, como é que eu dou um nó? Aí ela, meu Deus, meu filho não sabe dar um nó na sacola. Vamos lá, ensina ele. Né? E aí, claro, ela fez isso e ele ficou faceiro, ele aprendeu a dar um nó na sacola. Nós somos assim, um sabe uma coisa, outro não sabe, a gente vai aprendendo, nós temos essa capacidade. Se não surge um desafio, a gente não evolui, porque a gente fica na zona de conforto. É muito confortável ficar na zona de conforto, né? Mas chega um momento em que a gente pode já dar um passo a mais e a vida está ligada a isso, porque é uma vibração nossa. Nós vibramos conforme nós nos conduzimos na vida. E a vida tem várias faixas de frequência. Quando nós começamos a vibrar fora, ela já entra com a lei de Deus e nos dá aquele empurrãozinho, para que a gente tenha aquele insight, né, importante. Então, nesse sentido, aquele enfrentamento é uma decisão, né, que nós temos que tomar no sentido de começarmos a amplificar a nossa consciência, né? Construindo então essa resiliência, né? Porque essa postura que nós vamos tendo, que é um pouco mais ativa e não tanto passiva diante da vida, ou seja, eu só recebo sofrimento, mas como assim? Nada dá certo na minha vida. Cuidado! Você deve estar passivo de certa maneira diante da sua própria vida. O que você pode fazer em relação a si mesmo diante dessa tempestade, diante daquele furacão, né? Então, nós temos que nos tornar mais responsáveis pelas nossas escolhas, pelo nosso caminho. E está tudo bem você ser o responsável e você decidir por A e não por B. Você vai entender no processo o que vai acontecer. Faz parte da vida isso. É natural que seja assim, né? E aí a gente vai saindo desse papel passivo de vítima, de receber e gerar sofrimento. Então, estamos assumindo, né, as nossas vidas, as nossas ações. Como é que nós estamos nesse elemento tão importante, né? Aqui eu trago um exemplo de Viktor Frankl, que ele teve por 3 anos, se não me engano, ele sobreviveu a 4 campos, né, de extermínio, e ele vai descrever um método psicoterapêutico que é a logoterapia, e hoje a gente aprende na análise existencial, que é o existencialismo, algo muito importante. Ele fala que naquelas oportunidades que ele teve nos campos de concentração, ele estudou as reações dos prisioneiros, e dele mesmo, logicamente, diante de tudo aquilo que acontecia lá pelos nazistas, né? Então ele vai descrever que muitas pessoas, quando não conseguiam mais tolerar aquele tipo de sofrimento, né, elas começavam a desistir. Elas desistiam de viver. E aí o que elas faziam? Elas se jogavam contra as cercas eletrificadas, elas deixavam de comer, elas se atiravam contra os militares, que daí atiravam e matavam, né? Elas se jogavam contra os cachorros, também eram muito machucados, enfim. E aquelas que suportavam todas essas atrocidades e que sobreviviam, ele começou a perceber que elas desenvolviam um sentido de vida dentro do campo de concentração. E ele começou a estudar isso. Elas guardavam comida para um prisioneiro que estava pior do que elas. Elas se mobilizavam para conseguir medicações para outro que estava mais necessitado. Olha o propósito. Elas tinham ações que, segundo ele, traziam de volta a dignidade da vida para elas naquele momento, naquele lugar horrível.
E elas se abasteciam disso enquanto elas abasteciam e davam força para as pessoas. A gente chama isso de determinismo pessoal, né? Eu encontro um sentido fora para que eu viva numa situação de desespero, numa situação de, sei lá, de catástrofe. Então pode ver, as pessoas ajudam as outras e é muito mecânico isso, né? É um sentido, né? Eu tenho que salvar aquele porque eu também me salvo nesse aspecto, né? Então veja, a resistência, a resiliência emocional, fisiológica, porque nesse caso eles estavam praticamente pele e osso, né? E conseguiam atravessar aquele momento e muitos sobreviveram incrivelmente, né? Então para ele, né, a felicidade ela não pode ser o objetivo a ser perseguida. Ela deve apenas acontecer. Então ela é a consequência, a felicidade. Ela é um efeito colateral, segundo ele, de uma dedicação pessoal a uma causa maior. E dessa forma, então, ele fala que desenvolvendo projetos que tragam sentido à sua existência, nós vamos nos tornar mais resilientes diante das adversidades. Eu tenho um planejamento de comprar um carro, mas no meio do caminho acontecem várias coisas e tal. Mas o sentido que eu dou para isso, o propósito que eu tenho de atingir aquela meta, aquele objetivo, não me faz enfrentar com mais determinação aquele desvio que eu vou precisar esse mês e talvez um outro desafio que ocorra. Eu logo me recupero e volto para o meu objetivo, porque eu tenho um sentido. Quando nós não conseguimos mais mudar uma situação, então temos o desafio de mudar a nós mesmos. E aí a gente vai entrando já na doutrina espírita, né? Como é importante, né? Como é que a gente vai adquirir essa resiliência, né? Tem 3 pontos importantes na doutrina. O primeiro é desenvolver esse papel ativo, então, na vida, né? Estar em frente a esse enfrentamento. Ter essa consciência desse projeto de vida, né? E todo esse planejamento reencarnatório que nós temos é para o nosso crescimento. Nós participamos disso, né, antes de encarnarmos aqui. E temos toda uma assistência, um amparo que é necessário, como já falamos. Então, se a gente precisa, um amigo aparece, uma mão chega, nos auxilia e a gente vai conseguindo. E no segundo, né, então elaborar esse projeto de vida, esse projeto pessoal, né? Quando a gente começa a perguntar, olha, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Eu estou querendo estabelecer uma conexão sobre as coisas, eu estou querendo buscar aprender e buscar essas respostas que vão me dar um sentido, que vão me dar uma compreensão lógica da vida e do lugar em que eu me encontro, né? Dentro dessa existência. Isso é muito importante, porque a gente vai conseguir ter essa solidez de atravessar esses momentos. E uma coisa muito importante é entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, reconhecer, nós estamos sentindo X emoção porque nos aconteceu alguma coisa, entender como é que nós funcionamos emocionalmente, né? Estabelecer essas metas de transformação. Eu sou muito nervosa, eu tenho que talvez fazer algumas reflexões em relação a isso. Como é que eu posso então controlar um pouco mais essa raiva, né? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Essas atitudes internas, né? Esses estados internos que nós temos, sempre pautados no ensinamento do Evangelho, né? Que a doutrina nos coloca. E aí, então, ao encontro do que aquilo que o Victor já nos colocou, a Joana de Ângeles, né, também coaduna, né? A finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado. O significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação do indivíduo. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, de autoencontro até autoiluminação. Quando nós conseguimos desenvolver esse projeto, né,
nós conseguimos aumentar a nossa resiliência, porque nós não estamos abandonados, sem rumos, nós não nos encontramos passivos diante da vida, diante das tristezas e por aí vai, né? É um aprendizado longo, né? Porque nós vivemos aqui uma determinada quantidade de anos, né? Que nós vamos adquirindo ao longo da nossa experimentação da vida. E aí a gente tem que levar em conta do jeito que a gente foi criado, os eventos que a gente viveu, os eventos estressantes, as ameaças, né, que nós já sofremos, e também os fatores de proteção que a gente fala, né? O quanto você aprendeu a desenvolver a sua potencialidade, as suas habilidades, a força que você tem, o quanto você é estimulado desde criança a entender o que te acontece, a tomar as suas decisões pequenininhas, a mostrar que você pode, ou seja, que você tem um potencial de crescimento e segurança, né? Tudo isso vai nos auxiliar ou não para que a gente consiga definir para que lado que a gente vai. Se a gente vai cair na vulnerabilidade ou se a gente vai conseguir treinar de fato, né, essa resiliência, esse levantar a cabeça. De novo, não significa dizer que quem é resiliente não passa pela dor, não sofre, né? Porque somos seres humanos falíveis. E sim, a gente fracassa às vezes. E tudo bem, a gente tem que aprender a lição daquele evento e continuar e seguir o nosso caminho. E para finalizar, né, eu trouxe um exemplo que eu particularmente eu admiro muito, né, que é o Paulo de Tarso. É exemplo de várias coisas na doutrina, né, e agora também de resiliência pra gente, né. Porque, veja, ele era Saulo, né, ele perseguia os cristãos lá e realmente ele era duro, né, ele era conhecedor da lei e ele era rígido, ele não tinha flexibilidade nenhuma nesse sentido, nem piedade. E ele, depois do momento em que ele viu Jesus, ele levou um choque emocional tão intenso, né, que chegou a atingir o corpo físico dele, porque ele ficou cego, certo? Imagine isso, né? Tal o choque emocional que ele levou, uma tensão aguda, né, que no momento seguinte, ou nos momentos que vieram a seguir, ele teve uma tomada de decisão. Tamanha o envolvimento da vibração e da frequência de Jesus para com ele. Por quê? Porque Jesus conseguiu tocá-lo na potencialidade amorosa que ele tinha dentro, que ele não fazia nem ideia, na verdade. Mas Jesus tocou no ponto certo, que é o que a dor às vezes está fazendo conosco. E Paulo tomou a decisão certa. Ele resolveu aceitar naquele momento aquela sugestão não falada, mas sentida, e falou para o Cristo: o que queres que eu faça, Senhor? Então veja, houve uma mudança, né, drástica aqui, né? É a água e o vinho, né? Então ele reprogramou a mente dele de uma coisa que ele viveu a vida toda para uma coisa que ele não fazia nem ideia, que ele não conhecia, que era desconhecido, provavelmente deu muito medo nele e com certeza gerou muito sofrimento essa decisão dele. Não foi muito fácil, né? Ele largou os pais largaram ele também, né? Ele mudou de nome, né? De Saulo para Paulo. Ele começou a ser perseguido pelos cristãos, claro, né? Ele era o perseguidor dos cristãos. Imagine, né? Imaginemos nós, às vezes, né, cruzamos com um inimiguinho, assim, às vezes no mercado, a gente já fica assim, todo assim, né? Imagina ele, mas não tem como a gente se colocar sentimentalmente no lugar dele, né? Mas a gente pode aqui tentar imaginar e se aproximar dessa cena que foi esse homem, né? E aí, então, ele começou a realizar essa autotransformação, que durou, então, o resto da etapa dele aqui no mundo, né?
E aí ele começou a desenvolver outro tipo de resistência, né? E a flexibilização das autorregras que ele tinha antes. Como foi difícil para ele mudar totalmente os conceitos e passar agora a defender Olha, então a resiliência que ele foi conquistando foi a duras penas. Essa flexibilização que ele teve que construir foi celular, né? Foi intelectual, foi emocional, foi sentimental, foi tudo, né? E ele conseguiu até o fim e cumpriu a sua missão. E hoje nós estamos aqui falando desse homem, né? Que para nós é um grande exemplo. Então, deixo aqui esse grande exemplo de resiliência até o fim. Ele nunca desistiu. Ele foi até o fim. Ele poderia ter feito mais? Isso não sei. Né? Mas ele fez o que pôde, ele deu o melhor de si até o fim. E ele se dispôs a isso. É o que nós temos que fazer na nossa vida hoje. Do nosso jeitinho, do jeito que a gente pode, na nossa vida exata como ela é. Né? Na nossa medida. E está tudo bem. Certo? Era isso então. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui de novo com vocês, tá bom?